Olá amigos, aqui é o professor Inácio Dantas. Dando prosseguimento às nossas aulas, hoje na nossa aula número 55, nós vamos falar sobre o EBITDA, sobre o LAJDA, de acordo com o que dispõe a CVM 527/2012, Conselho dos Valores Mobiliários. E o que é o LAJDA ou o EBITDA? É o lucro antes dos juros, impostos, depreciação, amortização e exaustão. Então vamos saber um pouquinho mais? Pessoal, esse material disponibilizado nessa aula de hoje faz parte deste livro aqui, Análise das Demonstrações Contábeis, que além desse tema do EBITDA, do LAJDA, você tem também análise horizontal, análise vertical, juros sobre o capital próprio, custo médio ponderado capital, índice de liquidez, EBITDA, goodwill, ciclo operacional, ciclo de caixa, o GAF, grau de alavancagem financeira, e o GAU, grau de alavancagem operacional. E você encontra esse livro nessas livrarias virtuais aqui, a agbooks.com.br e amazon.com.br. Vamos saber então o que é o EBITDA, para que ele serve e quais são os seus efeitos nos balanços, nas demonstrações e peças contábeis das empresas. O EBITDA, Earning Before Interest, Tax, Depreciation, Depletion and Amortization, ou lucro antes dos juros, dos impostos sobre lucros, depreciações, depleção, exaustões e amortizações. Outras variantes do EBITDA é o LAJDA, o LAGIR, que é o lucro antes dos juros, do imposto de renda e etc. Lucro antes dos juros significa o genuíno lucro operacional, ou seja, o resultado gerado pelo negócio independente da forma como foi financiado. O EBITDA equivale ao conceito de fluxo de caixa operacional da empresa, apurado antes do cálculo do imposto de renda. Parte das receitas consideradas no EBITDA pode não ter sido recebida, assim como parte das despesas incorridas pode ainda estar pendente para pagamento. Por se tratar de uma medida operacional, não se costuma incluir certas despesas que não se vincule diretamente à atividade da empresa, como também juros sobre o capital próprio que não se originam de decisões de ativos e, eventualmente, receitas financeiras obtidas por aplicações de disponibilidades no mercado financeiro. Pessoal, o EBITDA está regulado aqui para efeito das empresas Sociedade Anônima com a instrução CVM número 527/2012, que você encontra no portal da CVM aí na internet. Então, pessoal, o que é o objetivo da gente fazer a demonstração do EBITDA, já que, segundo a CVM aqui, dispõe sobre a divulgação voluntária de informações de natureza não contábil, denominadas LAJDA e LAGIR. Isto foi publicado, essa instrução CVM 527, foi publicada no Diário Oficial da União, de 5 de outubro de 2012. Muito bem, então as empresas vão fazer aí o seu demonstrativo do seu EBITDA e vão fazer tanto para si mesma, para elas terem noção de como está a evolução, a geração de caixa dela, como também para passar aí aos seus emprestadores, aos seus sócios, aos seus clientes, fornecedores, governos, etc., como está a performance da empresa. Por quê? Porque o EBITDA nem sempre você vai dizer, não, mas essa empresa não teve lucro. Obviamente que ela não tem geração de caixa. E às vezes ocorreram algumas circunstâncias dentro da empresa em termos de despesas que colaboraram para que este não lucro fosse realizado. Mas ela pode se recuperar em períodos seguintes e, excluindo obviamente essas circunstâncias, entre aspas, não recorrentes, a empresa pode ter um fôlego muito maior em termos de geração de caixa do que efetivamente ela apresentou na empresa. Vamos ver isso na prática para a gente poder compreender um pouco melhor.
Outra coisa, pessoal, eu quero mostrar para vocês que após apurada o EBITDA, você tem 3 circunstâncias para os números, né, que o EBITDA apresentou para você. Por exemplo, uma circunstância primeira, uma empresa se diz em situação de equilíbrio de caixa quando o EBITDA for maior ou igual às despesas financeiras mais amortização de principal de dívidas. Nessa estrutura, o fluxo operacional de caixa gerado pela empresa é suficiente para cobrir tanto as despesas financeiras como o principal da dívida de competência do período em avaliação. É uma situação conhecida como hedge, apontando para um equilíbrio de caixa. Então chegou no final da empresa, né, o EBITDA da empresa é maior ou até igual à soma de todos os juros que ela pagou, mais a soma das amortizações do principal das dívidas. Significa o quê? Que a situação de caixa da empresa está em equilíbrio, que ela está em hedge, ela está bem estruturada, ela está forte em termos de geração de caixa. Uma segunda circunstância, pessoal, uma empresa se encontra em posição especulativa, quando o fluxo operacional de caixa for capaz de remunerar somente as despesas financeiras. Ou seja, você tem uma circunstância que a EBITDA da sua empresa foi igual às despesas financeiras. Ou seja, ela tem um caixa para pagar as despesas, mas não tem para pagar o principal da dívida. Então ela está o quê? Numa posição especulativa. E uma terceira posição, uma outra posição de cobertura financeira dos passivos, que denota uma situação de maior risco, é refletida quando a geração do fluxo operacional de caixa não for suficiente para cobrir nem as despesas financeiras da dívida. Ou seja, você tem uma situação em que o EBITDA é menor que as despesas financeiras. Neste caso, o principal da dívida tende a se elevar diante da necessidade da empresa em capitalizar os encargos financeiros. E aqui você está num risco de inadimplência. Ou seja, pessoal, chegando no final do ano, né, ou de vários anos, o EBITDA vem se repetindo de uma forma que é menor do que as despesas financeiras da empresa. E o principal? Como é que ela vai pagar o principal se nem os juros ela está tendo caixa para pagar? E aí ela pode entrar então numa situação maior de risco, né? E o risco chama-se inadimplência. Então, pessoal, vamos ver um exemplo que eu preparei aqui para a gente ilustrar a nossa aula de uma situação de uma empresa fictícia que tem, né, os seguintes números após o período aí, contábil no ano 20x8, que é a empresa industrial Beta SA. Então ela tem aqui, nós vamos fazer o EBITDA ajustado, isso aqui está em milhares de reais. Então nós temos as contas, nós temos os valores. Então nós temos situação 1 aqui, ó, lucro do exercício antes do imposto de renda, 7 mil. Item 2, despesas de juros, 3 mil. Item 3, receitas de juros, 2 mil. Item 4, depreciação e amortização e exaustão, 5 mil. Receitas não correntes no item 5, 300. E no item 6, despesas não recorrentes, 100. Total do EBITDA ajustado, 12.800. Bom, vamos ver o seguinte, pessoal. Esse primeiro item aqui, ó, item 1, lucro do exercício antes do IR, foi 7 mil. Então, se a gente pegar o DRE da empresa, demonstrativo e resultado do exercício, nós vamos ver que ela teve um lucro antes do IR de 7 mil. Então, está aqui os 7 mil. Pessoal, a partir do item 2 em seguida, o que vai acontecer? Os valores a entrar no EBITDA ajustado serão o inverso do que foi feito na contabilidade. O que é isso? Por exemplo, na contabilidade juros, é uma conta de resultado o quê? Negativo. Você debitou os juros, né? Ele diminuiu o seu lucro. Quando você vai montar o EBITDA ajustado, você põe o contrário. Põe ele voltando aqui, somando ao lucro. Ok? Ficou claro isso, pessoal? A mesma coisa aqui no item 3, receitas de juros. Receita de juros no balanço, conta de resultado positivo, ele ajudou o quê? A aumentar o lucro da empresa. No EBITDA ajustado, ele vem de forma revertendo, de forma contrária, ou seja, de forma negativa. Depreciação, amortização e gestão no item 4, na contabilidade você debitou essas contas, né, como despesa
de resultado ou, né, conta de resultado ou até como custos, né? Então foi lá de depreciações, a depreciação acumulada, né, foi negativo. Aqui no EBITDA ao contrário, ele vem positivo. Item 5, receitas não recorrentes. Então você teve uma receita lá, por exemplo, ganhos na venda de ativos imobilizados. Você ganhou 300 lá. Lá você aumentou o lucro, então vem aqui ao contrário, vem de forma negativa. Item 6, despesas não recorrentes, 100. Então a empresa teve uma perda por roubo e não teve seguros, ok? Então isso aqui foi para a conta de resultados de forma negativa. Aqui no EBITDA, ele vem o que? Vem de forma positiva, vem contrário do que foi na contabilidade. Então recapitulando do item 2 para baixo, tudo que foi feito na contabilidade, aqui no EBITDA ajustado, você vê de forma inversa, o que foi positivo volta a ser negativo aqui, e o que foi negativo lá vem a ser positivo aqui. Por que isso, pessoal? Porque eu quero um EBITDA ajustado da própria atividade da empresa, do fim principal da empresa. Imagina uma indústria de calçados. Qual o objetivo principal dela? É fabricar calçados, comprar o couro e fabricar o calçado e vender o calçado. O que tem a ver, por exemplo, despesa de juros na fabricação do calçado, ou a depreciação na fabricação do calçado, mesmo você dizendo que depreciação é custo, mas não houve desembolso financeiro, né? Você não faz despesa de depreciação a caixa, você não faz despesa de depreciação a banco, ok? Então essas despesas, então, repito, vêm de forma invertida aqui, para você ter o valor puro do seu caixa gerado na atividade principal da empresa. Seguindo, pessoal, o que vai acontecer agora nesses índices aqui, ó, dívida onerosa e indicadores de endividamento. Aqui, indicadores são em milhões de reais, tá, do ano 20x8. Então, eu tenho aqui, pessoal, a dívida bruta onerosa. Eu peguei lá o balanço da empresa, tá, o balanço patrimonial, curto e longo prazos, né, eu somei a dívida bruta, deu 22 mil. O que é essa dívida bruta onerosa? Inclusive já falei em outras aulas. Pessoal, todo o empréstimo e financiamento que a empresa está pagando juros. Tudo que ela está pagando juros é um empréstimo oneroso, que o ônus vem, né, de custo, vem de despesas. Então foi da ordem de 22 mil reais. No item 2 eu tenho caixa aplicações financeiras. Então fui lá no balanço, tá, no ativo da empresa, seja de curto ou longo prazo, e vi lá que a empresa tem um caixa, bancos e aplicações financeiras, e somei, isto deu 6 mil reais. Então aqui a empresa tem um poder, né, de pagamento do que ela deve de 6 mil reais, aqui em curto e longo prazo. No item 3 eu tenho a dívida líquida onerosa. Dívida líquida, aí é um menos o outro, 22 mil menos 6 mil. Por que dívida líquida onerosa? Ela deve, mas ela tem também, né? Se ela pegar esse dinheiro e pagar o que ela tem de dívida onerosa, ela passa a ter só uma dívida líquida de 16 mil aqui no caso. Muito bem, no item 4 nós temos o patrimônio líquido da empresa. Patrimônio líquido PL dela, segundo o balanço patrimonial dela encerrado em 2008, né, 20x8, é de 200 mil. No item 5 eu tenho a dívida bruta onerosa dividido pelo patrimônio líquido vezes 100. Então eu pego a dívida bruta onerosa dividido pelo patrimônio líquido vezes 100, eu tenho 11%. Então de cada 100 reais do meu patrimônio líquido, 11 reais é dívida bruta onerosa, então 11%. No item 6, dívida líquida onerosa dividido pelo patrimônio líquido, 8%. Ou seja, de cada 100 reais de patrimônio líquido, 8 reais é de dívida líquida onerosa. No item 7 eu tenho aqui quanto foi, né, o meu EBITDA, de acordo aí com o quadro anterior, foi 12.800. Pessoal, veja agora item 8 e item 9, né, que interessante para a gente ter aí uma visualização do potencial para pagamento das dívidas, em que tempo a empresa tem esse potencial. No item 8, olha, dívida bruta onerosa dividido pelo EBITDA. Dívida bruta onerosa 22 mil,
dividido pelo EBITDA 2.800 dá 1,72. O item 9, dívida líquida onerosa dividido pelo EBITDA. Dívida líquida onerosa sobre o EBITDA dá 1,25. O que são esses números aqui, pessoal? São também, principalmente, o que? Tempo. Ou seja, olha, aqui deu 1,25, por exemplo. Significa o quê? Que a empresa tem um EBITDA, tem uma geração de caixa capaz de pagar as suas dívidas líquidas, tá? Os seus 16 mil, em 1 ano e 3 meses, ou 1,25, 25% de 12 meses, tá? Um quarto de 1 ano é 3 meses. Então, em 1 ano e 3 meses, a empresa está pagando as suas dívidas líquidas. E aqui em 1 ano, mais ou menos, né, 1 ano e 3 quartos, mais ou menos de um ano, né, 1,3 quartos de 1 ano, ou 1 ano e 9 meses, né, a empresa está pagando o quê? A empresa está pagando a sua dívida bruta onerosa. Então são dados importantes para saber o fôlego da empresa em pagar, né, as suas dívidas. E aqui nas empresas SA existe aí uma medição em torno aí de 2,5, 3, mais ou menos 3 anos, como uma média assim plausível, né, para a empresa pagar suas dívidas. Esta aqui é uma empresa, então, sociedade anônima, então ela está dentro aqui desta média, né, essa média do mercado em termos de empresa sociedade anônima. Então fácil, aí 1 ano e 3 meses ela paga as suas dívidas. E a amortização anual da dívida onerosa, ela amortiza por ano da dívida onerosa dela, bruta, ela amortiza R$4.000. Então você tem aqui, ó, R$4.000 de amortização, né? E a gente tem aqui, ó, os juros, né, a despesa de juros que ela paga no ano, tá? Estamos considerando aqui os juros pagos e não estamos considerando a receita de juros, ok? No diagnóstico final, então, pessoal, nós temos aqui, ó, diagnóstico EBITDA da Industrial Beta SA, balanço encerrado em 31 de dezembro 20x8. Nós temos o EBITDA de 12.800, que é a situação EBITDA maior, que é a soma das despesas financeiras mais amortização de principal de dívidas, ou seja, 2.800 maior que 7.000, foi 3.000 de juros e 4.000 de amortização da dívida. E o que nós temos então aqui? Ó? Nós temos a situação de égide, nós temos a situação de equilíbrio de caixa. Nessa estrutura, o fluxo operacional de caixa gerado pela empresa é suficiente para cobrir tanto as despesas financeiras como o principal da dívida de competência no período em avaliação. Ou seja, né, você tem aqui 2.800, você tem do lado aqui 7.000, juros de 3 mais dívida de 4, né? Então você tem uma situação tranquila, situação de ED, de equilíbrio de caixa. Ok, pessoal? Então é isso que eu tinha a passar para vocês sobre EBITDA, sobre o Lágida. Espero que vocês tenham compreendido bem as explicações. Elas estão, como eu falei, no meu livro de análise das demonstrações contábeis. Se você quiser aí conhecer um pouco mais sobre outras situações de EBITDA, inclusive, pessoal, com exercícios propostos e resolvidos também, tá? Tem lá que é o caso do balanço da Petrobras, quando houve um grande prejuízo, uns 2, 3 anos atrás. Fiz uma análise bem detalhada daquela situação da Petrobras. Dá para você compreender bem a importância do EBITDA dentro da empresa. Ok? Então eu fico por aqui. Se você gostou, né, clique aí no joinha, clique aí no positivo, valorize o nosso trabalho, se inscrevam no canal, tá? Se inscrevendo do seu lado direito você tem o símbolo do sininho, cliquem para você receber mais avisos do YouTube assim que eu postar novas aulas. E se tiver alguma dúvida ou quiser comentar alguma coisa, deixa aí nos comentários e eu lhe respondo. Tá ok, pessoal? Então, muito obrigado mais uma vez e até a próxima!